Preciso falar agora sobre a nova política de contratações do Cruzeiro. Torcedor da Raposa que se acostumou com um volume gigante de reforços na era Alexandre Matos deve estar estranhando toda a demora na contratação de novos jogadores. É que com a saída do Matos do Cruzeiro, a política de reforços na Raposa mudou. Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, Pedro Júnior, seu vice e homem forte do futebol, e Paulo Pelaipe mudaram a estratégia. Nesse momento, o Cruzeiro vai ser bem mais cauteloso e criterioso na hora de gastar, até porque já investiu cerca de 250 milhões de reais em reforços durante um ano, na era Alexandre Matos. Quero citar um exemplo claro dessa nova postura. Brian Medina, zagueiro que pertence ao América de Cali, foi descoberto pelo scout do Cruzeiro. Raposa nem sequer chegou a fazer contato com o América de Cali. Antes de formalizar um interesse, há uma avaliação bem criteriosa, que tem passado por uma série de detalhes, de performance, comportamento, dentro e fora de campo, enfim, uma série de coisas que estão sendo avaliadas antes de o Cruzeiro levar adiante essa proposta. Vou citar um outro ponto. Gabri Martínez, atacante espanhol que pertence ao Braga. O Cruzeiro chegou a fazer uma proposta, o Braga pediu quase o dobro como contraproposta e o Cruzeiro já saiu da negociação. Em outros tempos é possível que o Matos tivesse cacifado e contratado o jogador. Só para completar mais um exemplo, Vitor Gabriel, atleta zagueiro que pertence ao Sport, está sendo comprado pelo Internacional. O Cruzeiro demonstrou interesse e fez proposta. O Internacional pediu um valor absurdo. Se fosse em outros tempos, é possível que esse valor absurdo tivesse sido pago para que o Vitor Gabriel fosse contratado, mas existe a possibilidade até de o Cruzeiro nem contratar jogadores nessa janela. O Pedro Júnior afirmou que a busca é por 2 atletas. Se eles não vierem, o Cruzeiro vai com esse elenco até o fim da temporada. Vamos trazer aqui algumas palavras importantes do Pedro Júnior. Ele foi entrevistado do Donos da Bola, da TV Bandeirantes. Companheiros do Donos da Bola entrevistaram o vice-presidente do Cruzeiro e ele explicou sobre diversos assuntos, inclusive sobre a diferença do Cruzeiro de contratação de 2024 para 2025. Vamos acompanhar o que o Pedro Júnior disse. Quando a gente assumiu, a gente precisava de um elenco mais robusto, mais qualificado, com peças já experimentadas, jogadores mais tarimbados. Então hoje a gente tem um elenco que a gente acha que é um elenco muito forte. A gente confia muito nos jogadores que a gente trouxe. E a partir de agora a gente não precisa mais contratar jogadores tão grandiosos, tão tarimbados, porque a gente já tem isso no elenco. Já tem, eles já estão ali, a gente está muito satisfeito. Então o perfil agora é jovens com potencial de venda, com potencial para dar um rendimento financeiro para o clube, para encaixar nesse sistema que já está muito bem estruturado. Nada nos impede de uma oportunidade de mercado. A oportunidade ela é diferente da prioridade. Sim. Então a oportunidade a gente pode trazer um jogador mais tarimbado, que está ali num momento difícil, a gente pode trazer. Mas a ideia a partir dessa janela é trazer pouquíssimas peças para a gente dar mais fôlego para esse elenco, porque a gente está muito satisfeito com o que eles estão entregando, com os jogadores que a gente tem. Então, essa é uma tendência para essa janela e bem provável para a próxima também, jogadores mais jovens, com potencial de revenda, para dar mais fôlego para esse grupo. Pelas palavras, então, do Pedro Júnior, o Cruzeiro vai buscar atleta jovem, até que pode revender no futuro. Então, o Gabri Martínez, 22 anos, espanhol que está no Braga, de Portugal, foi um jogador pretendido, como ele também explica e traz alguns detalhes importantes sobre esse atleta. Gabri Martínez foi um nome que surgiu pelo nosso scout. É um trabalho muito bom do nosso departamento de scout, aprovado pelo Mr. Leonardo Jardim, aprovado pela diretoria, e a gente fez uma proposta para o Braga. Você pode falar o valor? Posso falar que foi menor que 8. Nós fizemos uma proposta por esse atleta diretamente ao Braga, ao seu presidente, dentro das condições financeiras que a gente tem hoje para fazer esse tipo de contratação, e ela não foi aceita. E tudo tranquilo, normal, é o mercado. O Braga acha que o jogador vale X, a gente acha que vale Y. Então chegamos num acordo e já estamos em busca de outro atleta, já nas mesmas características, com a mesma função. Com o Gabri Martínez não andou? Não andou. Não andou, o Braga deu a recusa, a gente estamos buscando outro. E quem que é esse outro? Esse outro nós estamos analisando, já estamos conversando. Palavras então do Pedro Júnior aos companheiros do Donos da Bola, informações importantes também sobre, por exemplo, contratação de atletas. Ele disse que o Vitor Gabriel é um jogador que o Cruzeiro tentou, mas outros clubes também buscaram a contratação desse atleta e o Internacional não quer vender. Que o Valentim Gomes está descartado, o Cruzeiro tentou uma negociação até no início de empréstimo com o time argentino, e aí não andou com o Vélez, então uma situação que está descartada. E sobre Brian Medina, o Cruzeiro
buscou informações desse atleta, mas não tem nada ainda em termos de uma proposta para esse zagueiro colombiano, viu, meu amigo Hugo Sérgio? Vamos com mais do Cruzeiro. E qual foi o outro tema importante da entrevista? Fala pra gente, Panzieri. Outro tema importante, Hugo, respondido pelo Pedro Júnior hoje no Donos da Bola, foi o trabalho do técnico Leonardo Jardim. Ele explica como que é o Leonardo Jardim no dia a dia na Toca da Raposa e como a diretoria enxerga também a percepção que tem de um treinador com essa vivência de ter trabalhado em outras SAFs. Vamos acompanhar. Bom, o trabalho do Leonardo Jardim, ele iniciou, como você disse, não foi o planejamento que ele montou o elenco, mas ele precisava conhecer esse elenco e isso demandou o tempo. E o próprio elenco se adaptar à forma do Leonardo Jardim jogar. Então isso aconteceu de uma forma rápida, de uma forma eficiente. Então os atletas entenderam qual é a filosofia de trabalho do Jardim. O Jardim já veio num contexto bem tranquilo em trabalhar no Cruzeiro, porque ele já era adaptado a trabalhar com SAFs. Então no Mônaco ele tratava direto com o dono, no mundo árabe também. Então no Cruzeiro para ele foi muito tranquilo, a gente deixou ele bem à vontade, ele se sentiu muito tranquilo de fazer o trabalho. E os atletas compraram a ideia. O elenco comprou a ideia, abraçou essa ideia e hoje a gente está num caminho que é longo. Nós só estamos no início, 12ª rodada, mas que o trabalho ele está tendo uma evolução significativa que a gente espera. Palavras então do Pedro Júnior nessa entrevista ao Donos da Bola, reproduzindo aqui na Itatiaia. Sobre o Gabigol, Panzieri. O Pedro Júnior também falou sobre Gabigol, jogador que não é titular da equipe do Cruzeiro, sempre entra nos jogos, mas hoje o titular é o Caio Jorge, por exemplo, o Matheus Pereira também. O Gabigol tem um papel importante e decisivo em algumas partidas. Ele explica como que também enxerga a importância do Gabigol no elenco celeste. O Gabigol, ele nos entrega tudo que ele foi contratado, tanto na parte desportiva, quanto na parte comercial, na parte de marketing. O Gabriel foi um pacote que a gente contratou e que ele entrega o retorno. Hoje ele não é o titular absoluto, mas por opção do treinador, mas ele faz parte de um contexto, de um grupo que tem ali o foco é o Cruzeiro. O objetivo maior são as vitórias. Então o Gabigol é um cara espetacular no dia a dia, no trabalho, trabalha todos os dias, incansavelmente, buscando seu espaço. Então, assim, a vantagem do Cruzeiro hoje é que todos entenderam que a prioridade maior é o Cruzeiro. Independente de quem está jogando, quem não está, todos que estão ali entenderam que a prioridade é o Cruzeiro, que todos estão ali para dar o máximo para o Cruzeiro, não para A ou para B. Palavra importante, então, do Pedro Júnior também sobre o Gabigol, que a gente pode reproduzir aqui nessa entrevista ao Donos da Bola. Falando desse Cruzeiro, também com aporte financeiro já escalonado, o Cruzeiro está vivendo essa parte administrativa financeira muito importante de forma positiva, e ele elogiou muito também o Ronaldo Fenômeno, que a gestão foi muito importante até para o Cruzeiro ter essa tranquilidade agora, o trabalho que é desempenhado pelo Pedro Júnior e pelo também Pedro Lourenço, pai do Pedro Júnior, que é o presidente do Cruzeiro, Hugo. Dali Panzieri, tá aí o bate-papo, a entrevista com o Pedro Júnior. Ele aborda vários assuntos, fala da situação do Valentim Gomes, descartado, e o que chama atenção é quando ele fala do Gabigol, Romano, quando ele disse assim, fala que o Gabigol entregou tudo até agora conforme combinado. O retorno de marketing do Gabriel Barbosa... Isso não dá para discutir. Não dá para discutir. E em campo, é aquela situação, né? Porque o primeiro questionamento mas se ele entregou tudo, por que ele não é titular? Porque o Caio Jorge tá melhor que ele. Simples. É o que você destacava em off comigo. Futebol é momento, gente. O futebol é momento. E o momento do Caio Jorge é melhor do que o momento do Gabriel Barbosa. E o que eu acho interessante é a postura do Gabigol. Isso chama atenção. Questão de maturidade. Melhorou bastante. Algo que não era no Flamengo, né? Aceita ali, fica no banco, tranquilo, dá conselho, bate papo com o Leonardo Jardim. Deixa eu te falar um negócio. Não racha, você não vê ele com a cara feia no banco de reservas. Assombração sabe pra quem aparece, pra quem sabe, né? Pra quem procura, não tem um negócio assim? Sabe mais ou menos assim? Mas é porque deram autonomia também pro treinador, né? Algo raro no futebol. Existem treinadores e treinadores. 11 Assombração e 29. sabe pra quem aparece, que é o ditado. Tem outros também, né? Boi sabe cerca que arromba. Também, mas esse é lá de Goiás. E para falar mais sobre a biometria facial, de volta, alô Panzieri.
Pois é, Hugo, é um assunto que está trazendo muita dúvida para o torcedor, então suacara.cruzeiro.com.br é o local para você fazer essa biometria facial, e eu conversei com o Marconi Barbosa por conta desse ingresso intransferível. Para esse jogo do Grêmio, com certeza não tem como mudar, mas ele até me respondeu, a gente está avaliando todos os impactos que isso vai trazer para a operação, e vamos ver se é algo que realmente está dificultando ou impedindo o torcedor de ir ao estádio. Dependendo do grau de impacto que isso gerar, vamos avaliar a possibilidade de liberar essa transferência. Só que a questão não é só liberar, é um desenvolvimento que tem que ser feito dentro de um sistema. Nesse momento, toda a prioridade de desenvolvimento do sistema é para cumprir a regra, o ingresso é individualizado, atrelado a um CPF e também a face, né? Essa questão de transferência do ingresso ainda vamos pensar essa possibilidade, ou seja, não é algo que está descartado, mas para a operação do jogo contra o Grêmio, Marconi Barbosa deixou bem nítido para a gente que vai continuar essa questão já do ingresso intransferível, viu, Hugo?